Amém. A gente vai continuar a história de Elisha. O que a gente tem visto até agora foram 12 milagres, 12 episódios diferentes de milagres que o Elisha fez. Só para lembrar, Elisha era aluno do Eliyahu Hanavi. Ele era aluno, era secretário, e de tanta dedicação que ele teve pelo mestre, ele recebeu profecia, se tornou um Navi. E antes do Eliyahu Hanavi subir para os céus, que ele subiu para o céu vivo, ele pediu para que ele tivesse a força de fazer o dobro de milagres do que o Eliyahu Hanavi tinha feito. E aqui a gente está chegando quase no final desses milagres. Então, essas são as histórias dele. Então, o próximo milagre de Elisha foi o seguinte. Yehoram, naquela época, era um dos reis, era o rei de Israel. Reino do Norte, né? Foi tudo no Reino do Norte. Ele já está no Reino do Norte. E, olha, o que eu estava lendo hoje, todas as histórias que a gente vê de guerra do Tanakh se repetem idênticas, mas hoje você vê detalhes, você vê como que a coisa, como que é parecido, como que a história se repete. Então, o rei de Aram, onde fica Aram? Síria, obrigado. Aram Tsova, né? Então, a Síria, eles estavam, frequentemente eles invadiam Eretz Israel. Entravam em Israel, matavam, saqueavam, etc. E aí, o rei deles chamava Ben-Hadad. Ben-Hadad, pelo jeito, é um nome tipo Faraó. Que Faraó é um nome genérico, certo? É um título. Porque tiveram, provavelmente, mais de um Ben-Hadad. O último Ben-Hadad que a gente tinha visto foi aquele que mandou o Naaman buscar o profeta para se curar da tsarat, da Metzorá. Então, talvez não seja o mesmo. Talvez seja o mesmo. Ele viu, mesmo assim, viu o milagre do profeta, mesmo assim, não aprendeu a lição. Ou era um outro Ben-Hadad. Não está muito claro. É curioso que Hadad é um nome não tanto pelos árabes quanto pelos eurípides, né? Hadad? Hadad, né? Hadad, com het. Eu já vi, não Hadad, com rei. Eu já vi sobrenome Hadad, com het, não com rei. Bom, tá bom? E aí, olha o que ele faz. Ele faz uma reunião secreta com todos os seus ministros. E aqui é a linguagem que ele fala. E agora a gente vai derrotar... Como vai? Tarde. Agora, por favor, sente-se. Agora a gente vai derrotar os judeus de uma vez por todas. Quantas vezes na história tentaram? Agora a gente quer acabar de uma vez por todas. Chega de brincadeira. Agora vai. Vamos fazer uma armadilha para o rei judeu. Se a gente conseguir pegar o rei, aí o resto já fica mais fácil. Então, ele se reuniu com os ministros não demorou muito para eles gostarem da ideia, não é uma ideia difícil deles aceitarem, e eles queriam, a intenção deles era cavar poços, buracos, armadilhas no meio da estrada, aonde na hora que a carruagem real passasse, eles iam acionar a bomba. Né? Ia cair no buraco, mudou um pouquinho, mas era quase igual. Ele caísse no buraco, ele ia cair no buraco, eles iam pegar. Eles estavam vendo aqui as guerras bíblicas da época do Tanakh. Cara. E aí, o plano estava tudo muito bem bolado, só que eles não sabiam que tinha um agente do Mossad secreto lá. O agente do Mossad secreto era um profeta. Mudar um pouquinho, mas é... E esse profeta, chamado Elisha, que a gente está estudando, ele tinha essa informação, provavelmente lá, já na época já tinha lá aquele fonezinho lá, aquela câmera secreta, só que a dele ia direto para os céus, e Hashem fala para ele, então ele sabia exatamente o que eles estavam planejando. Ele vira e avisa o rei, o Yehoram, que não era um grande tzadik, pelo contrário, mas era o rei dos judeus. Ele fala, olha, tenha cuidado quando você vai sair pela estrada lá, o Kvish Shesh, você pegar a saída à esquerda, porque lá no meio do caminho tem uma dinamite lá esperando, tem lá uma bomba te esperando. E aí, o rei não acreditava muito no Navi. A gente já viu isso, ele era idólatra, um rei judeu idólatra. Mas, vai que ele tenha razão, então ele manda lá seus soldados darem uma olhada, e ele viu que tinha razão, realmente tinha uma emboscada.
Então ele evitou aquela passagem. Quando ele evita aquela passagem, o rei arameu lá, ele fala, acho que esses os últimos dias ele deve ter tido uma dor de cabeça, alguma coisa aconteceu, vamos fazer em outro lugar. E ele faz em outro lugar, e a história se repete. O Elisha avisa o rei e fala, olha, não vai por lá, porque lá vão querer te pegar. E assim, várias vezes. Só que o rei de Aram, cada vez, entende que é algum outro problema técnico que falhou, que não deu certo. Mas porque se ele não percebe que tem alguém protegendo o povo de Israel. Mas mesmo sendo idólatra, né? A pergunta é, por que então, mesmo sendo idólatra? Então aqui o Midrash ele traz 3 motivos que ele protegeu o rei de Israel. Número 1, era para aproximar e despertar o povo judeu. Talvez ele não merecesse, mas se o povo visse o que eles foram aliviados, o que aconteceu, eles iam se aproximar de Hashem. 2, quem sabe o rei próprio, depois de tantas vezes ver que o profeta de Hashem tem razão, quem sabe o coração dele vai se despertar. E também um propósito também importante, que os goim vejam, os outros povos vejam a mão de Hashem. Hashem, ele quer que gavar a lei no Hasdó. A gente fala, Luet Hashem kol goim, todos os povos, capítulo 117 dos Salmos, todos os povos da terra, eles vão louvar Hashem, que gavar a lei no Hasdó, porque eles vão ver que a mão de Hashem se fortificou, nos protegeu. A bondade de Hashem nos protegeu. Então, os goim, quando eles veem que tem uma guerra de 12 dias, você acaba com o Irã, tá certo? Alguns, pelo menos, pararam para pensar, talvez alguma coisa tem. Talvez alguma coisa tem. O pessoal tem o livre-arbítrio de dizer que é o sorte, Mossad, etc. Mas isso faz parte, isso chama aqui do Hashem. Você engrandeceu o nome de Hashem entre os povos. Então esse era, então, Yehoram por si não merecesse, mas tinha o propósito das nações, tinha o propósito do povo e talvez ele mesmo até fazer chuvá. Então por isso que ele foi lá e deu para ele essa informação privilegiada. E agora o rei de Aram, ele fala, alguém de vocês aqui é agente do Mossad. Ele vira e fala, alguém aqui está me traindo. Como foi que mataram aquele cara lá da guarda revolucionária dentro do... Poxa, já esquecemos tanto milagre que aconteceu. Lembra que Israel foi lá, matou dentro do Irã aquele cara lá, da guarda revolucionária? Como chama lá? Que explodiu a cama dele? Sim. Ou ninguém sabe se explodiu ou veio de fora? Como chama o cara já? Tanto milagre a gente esqueceu. Mas foi... Então ele fala, alguém aqui é traidor. Um dos ministros vira e fala, não senhor. Eles têm um outro cara lá, eles têm um rabino, um sábio, que ele sabe tudo. Absolutamente tudo. Até mesmo o que você está conversando aqui nessa sala. Eu me lembrei, uma das várias... um livro dos Mossad que eu já li uma vez, que vocês devem lembrar que Israel tinha conseguido colocar dentro do sofá e do abajur de um dos líderes árabes, no outro país que ele estava, eles tinham lá um microfonezinho que carregava cada vez que ele acendia a luz na tomada do cara, na sala de reunião do cara. Lá eles estavam com o microfone escutando tudo que o cara estava planejando. Eles conseguiram implantar, eles trocaram, na verdade, no meio da noite, viram o sofá que ele tinha e no meio da noite trocaram para outro sofá idêntico que tinha todo esse aparelho dentro do... Então, tá aí. Então eles falam, eles sabem até tudo o que você conversa aqui dentro do quarto. Ele falou, se é assim, então deixa eu matar ele. Ao invés dele parar e pensar que ele sabe tudo, se ele sabe tudo e também vai saber que eu estou querendo matar ele, ele fala, não, eu vou agora resolver o problema. Então ele agora decide, eu quero capturar o profeta de Deus. Se ele é o problema, então vamos resolver. Não faz lógica, não faz sentido nenhum. Não, mas ele sabe de tudo, inclusive que vão tentar pegar ele. Mas quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está com raiva, a pessoa perde completamente a razão. Então, os servos são obrigados a fazer o que o mestre, né, manda. Então eles fazem o seguinte:
a cidade onde o profeta estava se chamava Dotan. Aparece na Torá, Dotan. Dotan, o Yosef ia, exatamente. Foi, lá que Yosef foi encontrar os irmãos, lá que eles estavam. Não, A Torá fala, Nichlei Dotaina. Isso. Porque quando o Yosef pergunta, o pai dele fala para o pai de Yosef fala, vai ver onde estão seus irmãos. E Yosef, mesmo sabendo que os irmãos odiavam ele, vai lá e vai buscar os irmãos. Ele encontra um homem no caminho, que era um anjo. Ele pergunta onde eles estão, eles foram al Dotaina, eles foram para Dotan. E aí o Rashi explica que Dotaina, além do sentido literal, significa que eles estão fazendo planos para te matar. E mesmo assim, o Yosef ele cumpriu a vontade do pai de querer ir até os irmãos. Esse é o Dotan. Então ele estava na cidade de Dotan, e era uma cidade extremamente fortificada. Ele falou, eu vou agora cercar a cidade com carruagens e cavalos, e eles vão ser obrigados a se entregar, e a gente resolve o assunto. Um dos servos de Elisha, que esse, na verdade, agora era um novo secretário, o secretário antigo se tornou leproso, foi despedido do cargo, então tinha um novo secretário, que pelo jeito ainda não estava acostumado. O Gehazi saiu. Aquele que sempre pegava fora. Ele que sangrava a empresa, tinha buraco, ele fazia o buraco. E aí, ele acorda de manhã e ele vê que a cidade está cercada. E ele está com o profeta de Israel, ele fica desesperado. Se ele tivesse experiência e fé e emuná, já saberia que tá tranquilo. Mas ele fica desesperado. Então, ele vai até o Elisha e começa a falar, olha o que está acontecendo. E aqui o Midrash diz que o Elisha leva ele para um determinado lugar e fala para ele, a nossa tropa é maior que a deles. Nossa tropa, a gente está cercado, não tem tropa nenhuma. E ele mostra para eles carruagens de cavalos e carruagens de fogo, que eram anjos, mostrando que a nossa guerra já está ganha. Como você vê, tem aquele Iron Dome, você já viu aquele Iron Dome, que é aquela mão vindo do céu? Sim. Tá vendo? É o Iron Dome, é a mão de Hashem. Certo? Então, ele mostrou para ele, teve uma visão onde ele pôde ver que a nossa força vem de outro lugar. Você pode não estar vendo, mas de fogo, ou seja, de uma proteção espiritual, nós temos. Então, os soldados, então, Elisha, obviamente, reza para Hashem proteger. E e Elisha, ele pede para Hashem, ele fala o seguinte, traga confusão para essas pessoas. Tá? O que acontece? Os Aramim, de repente, eles estão lá na cidade, e eles já não lembram por que eles vieram fazer na cidade. Acontece às vezes que você vai até um lugar e fala, o que eu vim comprar aqui mesmo? Você vai até o quarto, o que eu vim buscar? Então eles entraram nessa. Todos os soldados estavam lá, já não lembravam mais o que eles vieram fazer. Qual que era o objetivo deles? Eles sabiam que estavam procurando alguém, alguma coisa, mas não tinham ideia o que era. Estavam confusos. E aí, Elisha, ele mesmo, sai da cidade, vai até as tropas que vieram capturar ele. E ele vira e falam, vocês estão procurando o lugar errado. Ele mesmo vira, vocês estão no lugar errado. Essa não é a cidade onde o profeta está. Como que ele mentiu? Porque ele não estava mais na cidade. Ele tinha saído da cidade porque estava em volta. Então ele saiu da cidade e falou, essa não é a cidade onde o profeta está. De fato não estava. Tá certo? E aí, o que acontece em seguida é cômico. Então, Elisha leva as tropas, ele vai levando as tropas do exército arameu até Shomron, que era a capital das 10 tribos. A capital estava bem protegida. E lá ele reza para Hashem, ele falou, agora sim, abre os olhos dessas pessoas, dos arameus, para eles perceberem agora onde eles estão. E quando eles percebem, agora eles já estão dentro da cidade dos judeus, e lá estavam extremamente bem preparados, e eles viram que eles não tinham mais como fugir.
E o rei Yehoram, aquele que já tinha sido poupado, o Elisha já tinha ajudado ele várias vezes. O rei Yehoram, ele ficou, que legal, né? Sou bom, né? Aqui. Olha como eu consigo. Os inimigos, eles vêm aqui para morrerem nas minhas mãos. Mas ele teve a humildade de perceber que não era ele. Então ele vira para o profeta e ele pergunta: como eu devo proceder? O que eu faço? Mato todos eles? Então o que a gente diria a princípio? São inimigos do povo de Israel. Então sempre te ameaçando. Você mata ele primeiro. Mas o profeta de Israel, ele tem contato direto. E às vezes aquilo que parece mais óbvio não é o que Hashem quer naquele momento. Então, obviamente, em situações comuns, você tem teu inimigo nas mãos. Você tem que eliminar teu inimigo, eliminar toda ameaça. Ele vira e fala: não é isso que você vai fazer, porque eles chegaram aqui através de um milagre. Uma guerra, normalmente, tem que ter a nossa, pelo menos, participação. Falou: eu quero que você dê para eles comerem e beberem. Lembra da flotilha que veio lá? Foram atacados? Dê para eles comerem e beberem. Dá para eles uma boa refeição. E eles que sejam bem tratados. Prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra. E aí o rei judeu trata eles bem e ainda acompanha eles como se fossem convidados de volta para casa. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Então, lembra aquilo que eu tinha falado antes, que o Elisha tinha contado para o rei para poder causar uma boa impressão entre as nações. Hashem, ele quer que o povo, a gente não quer ter inimigos. A gente não desfruta de ter inimigos e ter que matar eles. A gente prefere ter paz e acabou. É isso que a gente quer. Normalmente, a gente não pode apostar. Então, a gente tem que se proteger e fazer tudo necessário para isso. Nesse caso, que eles estavam com o profeta de Hashem, ele falou, deixa eles vão sair daqui com uma boa impressão dos judeus. Eles vão sair daqui dizendo que eles foram bem tratados. Então, tudo isso aqui eles vieram para aquela cidade de Dotan para pegar o Elisha leva eles na mão até Shomron, lá eles são bem tratados e voltam para casa. Sorte, né? E agora, eles com certeza vão perceber os milagres de Hashem, perceber o que aconteceu. Imagina tá, os exércitos voltando para casa, e aí, como foi lá? Vocês mataram? Foi... Aí vocês vão dizer, não fomos, ainda fomos bem tratados, é um negócio... Né? Isso daí. E aí, eles voltam realmente elogiando todo o povo de Israel, e por um bom tempo, enquanto Elisha continuar vivendo, esses aramim vão parar de atacar o povo de Israel. E aqui se assemelha muito com aquilo que a gente tinha visto anteriormente, que os juízes, os vários juízes que a gente teve ao longo da história, o que eles vinham, faziam com que o povo fizesse tchuvá, e eles conseguiam estabilizar. Normalmente estabilizavam. E aqueles que eram os inimigos das ameaças, por os próximos anos ou durante a vida dele, paravam de ameaçar o povo judeu. Assim que termina, o que acontece? Se o povo de judeu não merece, então as ameaças voltam. Então, infelizmente, os aramim vão se reunir, reorganizar novamente, eles não desistem posteriormente, porque o povo judeu vai pecar. Então, lembrando que as nossas vitórias dependem da nossa conexão com Hashem. Então, essa é a história de hoje. Tem mais alguns minutos, podem fazer perguntas ou a gente fala de algum outro tema. Eu queria dizer que essa história de espião e tal, isso, infelizmente, vou abrir um parênteses aqui, foi o que causou a captura do Eli Cohen. Ele falou que estava na reunião lá do governo. Ele também estava na reunião eu li isso no livro. Ele estava na reunião lá da Síria. Sim. Aí ele participava, Sim. não sei o quê. Aí, quando ele voltou para a casa dele, ele mandou uma mensagem: decidiram isso, isso e isso. Aí, no dia seguinte, a Rádio de Israel informou o que foi decidido na reunião do governo da Síria. Eu não sabia que a Rádio de Israel... Uma falha muito grande. Aí os sírios também ouvem a rádio de lá, né? Ficam ouvindo. E aí o governante lá, peraí, como é que descobriram isso? Tem algum espião aqui.
Aí foram Aí pesquisar, vieram os russos com com as aquele antenas. equipamento de escuta, não sei o quê, e ele continuou transmitindo, aí Sim. pegaram. Sim. Foi isso, entendeu? Quer dizer, também tem esse lado. Não pode falar. Não pode Mas ser. eu assisti o série que fizeram, né? Acho que são dois, agora recente, do Eli Cohen, não sei quem assistiu. Claro que é só uma série, etc. Mas você vê o Messírio Nefesh, alto sacrifício. Né? Sim, Porque o cara tem a mulher dele em Israel, daqui a pouco ele volta. Onde você estava? Não, tá tudo bem, tá viajando. Ele estava na Síria. E, assim, imagina o nível de comprometimento. Literalmente, ele salvou muita gente, inclusive depois que ele já tinha sido morto. Porque a guerra de 67, as árvores que ele tinha sugerido para plantar na porta dos bunkers deles lá, eles sabiam exatamente onde jogar as bombas. Mas aquilo foi uma falha. Eles disseram o que foi decidido, as outras. Sim. Esse no quarto também, para reunião, como é que Israel sabia? Como é que sabia? No quarto, reunião lá dentro do passado. Como é que sabia? Porque tinha alguém lá e tal. Bom, vou ler aqui. Mais algum tema? Temos ainda alguns 2, 3 minutinhos.